Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação. Dessa vez, nós vamos falar a respeito de estruturas de repetição. Bom, particularmente, nós utilizamos estruturas de repetição em absolutamente tudo que nós fazemos na nossa vida. Bom, inclusive na vida real, só para vocês terem uma ideia. Um exemplo real de uma aplicação, pensa comigo, por exemplo. Você tem aquela matéria chata, mas você tem que ir, né, para a escola. Beleza. Bom, você tem que ir todos os dias. Isso daí, de certa forma, é uma repetição, é uma ação repetida que você comete. Ir à escola todos os dias, justamente para passar de ano, para você ganhar nota. Comer também é assim. De repente, se você está comendo um sandubão, você vai lá, uma certa quantidade de vezes você vai lá, você pega aquele sanduba da hora, e você vai lá e mexe na boca. E você faz isso por uma certa quantidade de vezes. Enfim, isso daí, cara, de repente se você vai a pé indo de casa para a faculdade, os seus próprios passos são formas de serem uma estrutura de repetição também, buscar coisas no supermercado, enfim, tudo isso são exemplos reais da aplicação de estruturas de repetição. Bom, e um exemplo clássico que eu tenho é o exemplo da lista de compras. Por quê? Por exemplo, se você vai lá para o supermercado com uma lista de compras, né? De repente, você, você precisa pegar uma certa quantidade de coisas. Bom, de repente, um típico exemplo de estrutura de repetição aqui é você ir até o setor daquilo que você quer pegar, daí simplesmente ir lá e pegar aquilo que você quer pegar, basicamente isso. No supermercado você também utiliza estruturas de repetição, basicamente isso. É que nem eu expliquei aqui no meu código. Enquanto a lista de compras ela não acabar, você vai lá e você pega outro produto. Enfim, outro exemplo também, meio clichê assim, é a lavagem do banheiro. Enquanto você não lavar o banheiro, bom, você vai ficar em casa. De repente, se você quer, por exemplo, ir para uma festa com os amigos, ir para um show, alguma coisa desse tipo, bom, de repente, se você não lavar o banheiro, você não vai. Isso daí é um exemplo clássico, assim. Bom, e as estruturas de repetição, particularmente, elas também são chamadas de loops, ou de laços, claramente. Elas permitem que o mesmo código seja executado diversas vezes com base na veracidade de uma determinada expressão ou condição. Basicamente assim que funciona. Você pode. Aqui nos exemplos da vida real que eu citei, por exemplo, uma condição, por exemplo, seria enquanto a lista de compras não acabar. Enfim, basicamente isso. E os tipos de loops? Bom, na lógica de programação de maneira. Na programação de maneira geral, nós temos três tipos de loops. Nós temos o enquanto, nós temos o. Não necessariamente o repita, mas o faça. E faça enquanto, basicamente isso. E nós temos o para também. O loop enquanto ele funciona da seguinte forma. Bom, de repente você tem a sua condição, daí esse cache de código em questão, ele só vai ser executado em uma única condição. Ele só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então, de repente, o programa ele vai ler, tipo, esse loop enquanto aí, daí o computador, de forma geral, ele vai ler isso daí ele vai ver se essa condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se essa condição for verdadeira, beleza, ele vai lá e ele executa esse código. Bom, basicamente, esse código ele vai ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Quando essa condição ela não for mais verdadeira, o programa simplesmente vai prosseguir. Bom, galera, a estrutura de repetição enquanto ela vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, ela vai funcionar o seguinte: ela vai rodar esse trecho de código aqui, no caso esse contador aqui, enfim, ele vai rodar esse trecho de código enquanto essa condição for verdadeira. Como sabemos, 0 é menor do que 10. Mas nós temos aqui uma forma de incrementação, né?
nós temos aqui esse negócio aqui para incrementar. Ou seja, vai chegar uma hora que esse contador aqui ele vai ser igual a 10. Ele não vai ser mais menor do que 10, entende? Então, basicamente, vai chegar uma hora que essa condição ela vai ser falsa. Mas enquanto isso, esse código aqui ele vai rodar. Vamos entender? Bom, e mais uma coisa. É extremamente importante que vocês sempre coloquem esse incrementador aqui. Por quê? Porque sem esse incrementador, você gera um loop infinito. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona um loop infinito. Bom, um loop infinito ele está funcionando da seguinte forma. Essa variável aqui, ela não está sendo incrementada, óbvio. Ou seja, essa variável aqui ela sempre vai ser menor do que zero, entende? Enquanto isso, o programa ele vai ficar aqui rodando, e ele vai ficar rodando infinitamente. A menos que você venha aqui, vrau. Enfim, é basicamente assim, galera. Então tomem bastante cuidado. Quando vocês estiverem mexendo com laços de repetição, sempre coloquem o incrementador. Sempre. Nunca se esqueçam disso. Outro laço de repetição que eu posso falar para vocês é laços de repetição faça enquanto. Bom, basicamente o seguinte. Ele vai rodar esse determinado trecho de código enquanto ele satisfazer essa condição aqui. Uma coisa que eu acho importante citar para vocês é o seguinte. Quando vocês estão fazendo um laço de repetição faça enquanto... Bom, tomem bastante cuidado com ele, sabe por quê? Porque ele vai executar esse trecho de código aqui pela primeira vez, mesmo que essa condição aqui ela não seja satisfeita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, aqui no meu caso, nesse exemplo aqui do churrascão, ele é um exemplo simples. Ele é um exemplo que ele vai verificar, por exemplo, quantas pessoas vieram ao seu churrasco e quantas caixas de cerveja eles trouxeram. Principalmente quantas caixas de cerveja tem nesse churrasco. Principalmente isso. Bom, e aqui no caso, temos uma variável inicializada chamada variável auxiliar. Essa variável, ela recebeu o n como valor. Daí é o seguinte, deem uma bela de uma olhada aqui nessa condição. Enquanto auxiliar é diferente de n. Auxiliar é diferente de n? Não. Então, como auxiliar não é diferente de n, se eu for utilizar o laço de repetição enquanto, por exemplo, vou até aqui mostrar para vocês, esse trecho de código ele não vai ser executado. Tá vendo aqui? Mas como eu coloquei esse faça enquanto, como eu estou utilizando a estrutura de repetição repita, ou a estrutura de repetição faça enquanto, bom, esse trecho de código ele vai ser executado de todas as formas possíveis. Quer vocês queiram, quer não, esse trecho de código ele vai rodar de todas. Enfim, independente dessa variável ser verdadeira ou ser falsa. Enfim, é aí que está o pulo do gato. Vou demonstrar aqui meu programinha para vocês. Caixa de cerveja. Quero continuar, beleza. O nome do meu segundo amigo. Basicamente, eu tô dando uma dica aqui pro exercício que vocês vão ter que fazer, hein? Bom, basicamente o que o meu programa ele tá fazendo? Ele tá pegando a quantidade de caixas de cerveja que o Pedro trouxe e ele tá somando com a quantidade de caixas de cerveja que o Thiago trouxe. Daí deu um total de 20 caixas de cerveja. Enfim, é basicamente isso. E é claro, mais uma estrutura de repetição aqui para vocês. É a estrutura de repetição para. Bom,
ela serve principalmente para o computador. Bom, a sintaxe do para, ela é uma sintaxe que eu gosto muito, porque ela é muito simplificada. Só para vocês terem uma ideia, ao invés de eu ter que fazer toda essa frescuraiada aqui, enfim, de eu ter que fazer uma variável de incrementação como eu estou fazendo aqui nesse computador, com um laço de repetição para, isso daqui vai mudar completamente. Só para vocês terem uma ideia. Ela é totalmente diferente. Enfim, basicamente, eu posso simplesmente criar uma variável aqui, dentro dessa estrutura de condicional, inclusive, daí simples, que nem as outras estruturas de condição. Eu tenho que colocar a minha condição aqui para que esse loop ele continue rodando e tudo mais. E é claro, a minha expressão de incremento e decremento eu não coloco dentro do bloco de código, eu coloco dentro daqui. E aí que tá a beleza da estrutura de repetição para. Porque a estrutura de repetição para, ela simplifica muito a forma como você pode escrever o código. Enfim, e é que nem eu falei. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. O computador. O computador ele deixou de ser isso aqui, que na minha opinião isso daqui é um bem mais chato e bem mais feio, para ser isso daqui. Bom, é que nem eu falei. Aqui eu estou criando uma variável chamada contador, estou igualando ela a zero. Daí basicamente o que o meu programa está fazendo? Enquanto ele não for menor ou igual a 10, ele vai continuar exibindo esse bloco de código aqui. Então, basicamente, eu estou tendo uma economia de um comando aqui dentro desse bloco de código também. Até porque esse comando que era para se dar aqui, ele passou para cá. Enfim, então, tipo, isso daqui serve para simplificar isso daqui. Como nem tudo é perfeito, tem algumas ocasiões em que a gente pode utilizar qualquer um dos dois. Bom, o para, ele só pode ser utilizado se você souber, por exemplo, o número de repetições que você vai fazer. Quando você não souber o número de repetições que você vai fazer, como é o caso do meu exemplo lá do churrasco, cara, aí não tem como você utilizar a estrutura de repetição para. Na verdade tem como, mas isso daí você vai fazer em esquema de gambiarra. Não é ideal você fazer isso. O ideal é você utilizar o enquanto ou faça mesmo. Enfim, daí, enfim, basicamente isso. Um exemplo também que eu dei foi o seguinte: por exemplo, se você já tá lá na sua festa, você já tem os convidados, daí de repente você quer separar as caixas de cerveja, beleza. Aí você pode utilizar o para, por quê? Porque você já sabe o número de vezes que você vai repetir, você já sabe o número de convidados que estão na sua festa. Dá para você entender isso? Então, não tem erro. Mas quando você não sabe, de repente, quando você está planejando, daí você está ligando para as pessoas e você está vendo quantas caixas de cerveja você vai levar, enfim, esse tipo de coisa, é ideal você utilizar o enquanto. Justamente por isso. Enfim, e o faça, ele é utilizado principalmente naquele exemplo lá que eu acabei de mostrar para vocês. Principalmente quando vocês querem que o código seja executado pelo menos uma vez. Nesse caso aqui, eu queria que esse código fosse executado pelo menos uma vez. Como eu havia mostrado para vocês, galera, bom, eu basicamente meio que desfiz esse bloco de código aqui, daí eu coloquei ele aqui no enquanto. Bom, aqui esse código aqui ele já não vai rodar. Mas como no faça enquanto eu quero que o código seja executado pelo menos uma vez, aí ele tá rodando bonitinho. Enfim, é assim que funciona, galera. Mas basicamente uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: não existe grande diferença entre você utilizar o enquanto ou faço. Só isso. Basicamente, tipo, eu quero que meu código seja executado uma vez e pronto. Mas vocês podem ver lá no meu caso. Eu executei ele uma vez, eu mudei o valor dessa variável aqui, n, daí tipo eu consegui rodar ele bonitinho. Enfim, sem problemas. E é claro, galera, eu tenho uns exercícios para vocês. Bom, os primeiros exercícios são:
Eu já fiz esse primeiro exercício aqui, que foi o contador progressivo. Basicamente, vocês podem fazer um contador regressivo. Galera, vou mostrar aqui rapidão o contador regressivo para vocês. Vocês basicamente vão inverter isso daqui. Ao invés de vocês colocarem mais, vocês vão colocar menos, menos. Ao invés de vocês colocarem menor ou igual a 10, vocês vão colocar maior ou igual a 0. E essa variável, ela vai começar com 10. Basicamente isso. Isso daqui é um contador regressivo, para vocês terem uma ideia. Como vocês podem ver aqui. Enfim, o 2 eu já fiz aqui para vocês. Mas é claro, seguindo aquela lógica da soma das caixas de cerveja, bom, eu quero que vocês façam um programa parecido com esse daqui, que basicamente o usuário digite um determinado número, daí tipo, esse número ele seja somado com os outros números que o usuário digitar. Basicamente a lógica da calculadora aqui para você. Posso mostrar aqui para vocês, por exemplo. 40. Enfim. Seguindo a mesma lógica, vocês podem fazer, por exemplo, o exercício da tabuada também. Aqui no Portugal Studio também tem um exemplo aqui que pode ajudar vocês, que é justamente esse daqui, que é o exercício da tabuada. Mas é claro, não vão copiar isso daqui, vão fazer o de vocês, né? Enfim, basicamente isso. E é claro, tem a soma dos números pares. Basicamente, você pega, por exemplo, os números de 1 a 10, daí tipo você soma os pares, daí depois você soma os ímpares. Quero que vocês façam também o fatorial, sequência de Fibonacci. Repitam o exercício do churrasco que eu fiz aqui. Voltem o vídeo também, talvez, enfim. E tipo, esse último aqui ele é meio complexo, mas então eu não vou passar ele para vocês não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço que vocês deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal. E ativem o sininho de notificações. Visitem meus outros canais aqui. O link deles está na descrição também. O canal existencial e o meu canal de poesias. Beleza? Falou, gente. Tchau.